Ragnar é o nerd perdedor mais fedorento que foi rotulado como o pior, e não conseguiu nem se tornar um caçador de dragões como os outros, até que magicamente conseguiu despertar seu eu futuro, desbloqueando um poder único e especial e se tornando o caçador de dragões mais forte, chegando a matar o deus dragão por vingança. Em um mundo cheio de dragões, os humanos buscam proteção através de caçadores de dragões. Para sobreviver, os caçadores de dragões aceitam missões e matam dragões usando dois métodos: congelando o coração do dragão com uma espada de prata ou queimando-o com a luz do sol. A história começa com o nosso protagonista principal, Ragnar, em uma jornada para matar dragões com sua amiga de cabelos rosa, Lineca. Durante a jornada, Ragnar começa a ter uma visão na qual se vê no futuro matando um dragão sem nenhuma arma. Em sua visão, ele percebe que, mesmo com tanta força, seu eu futuro ainda ansiava por mais poder, e antes que pudesse enxergar mais longe, é interrompido por um dragão que avança em sua direção. Para proteger a pirralha sonhadora da morte, Leo se lança e exibe suas habilidades de caçadora de dragões, fazendo jus ao seu título de caçadora prodigiosa de dragões. Após extrair o coração do dragão, Ragnar e Leo esperam até de manhã e deixam o corpo do dragão queimar sob a luz do sol enquanto congelam com uma agulha de prata. Depois de guardar o coração como evidência, Leo e Ragnar retornam para sua cidade, Ranibra, em um reino chamado Lesse. Ao chegar à cidade, Ragnar entrega o coração do dragão e recebe uma enorme quantia em dinheiro como recompensa. Imediatamente após receber o ouro, Leo e Ragnar gastam dinheiro em um restaurante próximo e comem após a cansativa jornada. Além disso, como Ragnar era mais velho que Leo, de 12 anos, Ragnar tirou uma foto de Leo, documentando todos os seus dias enquanto ela se aproximava dos 18 anos. Espiando de perto, Sykes Cherlik, o segundo caçador de dragões mais forte de Lesse depois de Leo, começou a insultar Ragnar por ciúmes, já que sentia inveja de um perdedor como Ragnar ser amigo de Leo, o prodígio. Irritado com os insultos, Leo defendeu Ragnar enquanto ela desembainhava sua espada de prata e a brandia em direção a Sykes, exigindo que ele calasse a boca. Além disso, vendo que ela havia chamado a atenção de todos no restaurante, Leo começou a tagarelar sobre quem queria se juntar a ela em uma jornada para matar dragões sem fim. Assustado, ninguém ousa levantar o braço, exceto Ragnar, que jura acompanhar Leo até seu último suspiro, diante de todos. Mais tarde naquele dia, enquanto Leo dormia, Ragnar decide sair e praticar suas habilidades de espadachim. Durante o treino, Ragnar ouve de repente o sussurro de um velho, o que o faz ter uma visão na qual prevê que perderá tudo que amava, incluindo Leo. No dia seguinte, como não havia missões disponíveis na guilda, todos planejaram seguir para o leste para uma cidade chamada Dona Piru. Exultante, Leo começa a planejar aventuras, mas imediatamente se preocupa ao ver Ragnar, que tinha olheiras por não conseguir esquecer a morte de Leo em sua visão. Para confortar Ragnar, Leo o tranquiliza dizendo que ele se tornará forte um dia e que não é completamente inútil, pois possuía poderes ocultos esperando para serem ativados. Ao ouvir Leo, Ragnar começa a ter um flashback no qual se lembra que era uma maldição, já que todos que o acolheram foram mortos por dragões, até que Leo se juntou a ele. No dia seguinte, a guilda está repleta de caçadores de dragões confusos, já que Dona Piru foi invadida e destruída por uma horda de dragões durante a noite. Além disso, enquanto todos discutiam sobre o que havia acontecido, Leo ficou chocado ao ver o rosto pálido de Ragnar e correu para a galeria apenas para encontrar a cidade de Ronanbra em chamas. Ao testemunhar as chamas, Ragnar entrou em pânico, pois sabia que sua visão estava lentamente se tornando realidade. Mas antes que ele pudesse deter Leo, este saltou da galeria e correu para impedir que os dragões causassem ainda mais baixas. Para evitar a morte de Leo, Ragnar apressou-se a enfrentar um dragão superior, de aparência humana, mas com poderes insanamente poderosos. Aproveitando a oportunidade quando Sykes distraiu o dragão superior, Ragnar pulou e tentou matá-lo pelas costas, mas o tiro saiu pela culatra, pois ele foi jogado para o mundo inferior. Ao ver Ragnar voar pelo céu como um avatar do Roblox, Leo pulou para lutar contra o dragão superior e encarregou Sykes de ajudar Ragnar, que estava se afogando no rio próximo. Conforme Ragnar afundava nas profundezas do rio, Ragnar finalmente começou a enxergar seu futuro com clareza, prevendo que após a morte de Leo, ele embarcaria em uma jornada sem fim para matar todos os dragões e fazer novos amigos, mas também perdê-los. Ao ver o desfecho completo da morte de Leo, ele repentinamente começou a ver o velho de sua visão anterior, e percebeu que o velho não era outro que não seu eu futuro. Para mudar o terrível destino de Ragnar, o eu futuro Ragnar emprestou seus poderes ao Ragnar atual, concedendo-lhe poderes imensamente poderosos. Enquanto isso, antes de matar Leo, o dragão superior revelou que seu nome era Grimwelt, e que ele era o dragão superior de menor ranking. Além disso, ele revelou que os dragões superiores seguiam o deus dos dragões, e recentemente, devido ao fechamento de sua padaria favorita após ser assaltada, ele ficou furioso e liderou um exército de dragões contra os humanos. Depois de toda a conversa, enquanto Grimwelt se preparava para matar Leo, Ragnar apareceu do nada após eliminar os dragões próximos usando o estilo das artes Silverine.
Assustado com a energia irradiada por Ragna, Grimhild imediatamente se transformou em sua forma de dragão, mas foi inútil, pois Ragna matou o dragão superior com um único golpe. Com a linha do tempo futuro alterada, Ragna imediatamente correu até Leo e abraçou-o enquanto chorava alto. No dia seguinte, Ragna se encontra em uma cama, com Leo e Sykes ao seu lado. Acreditando que Ragna era uma fraude que estava escondendo seus poderes o tempo todo, Sykes exige uma explicação de Ragna, mas devido ao cansaço, Ragna ignora Sykes e vai dormir. Antes que Sykes pudesse acordar Ragna, ele é subitamente interrompido por um terremoto causado pela floresta que se aproximava da cidade. Em outro lugar, um chefe e suas 3 garçonetes tremiam de medo enquanto ofereciam tortas de cordeiro a um dragão superior, parecido com queijo, chamado Temuro Atagafa. Ao receber qualquer coisa relacionada à comida, o dragão superior devorou as tortas de cordeiro e começou a tagarelar sobre o sabor. Irritado por não ter recebido o bife Wellington de Gordon Hanson, o gordinho decidiu devorar o chefe e as 3 garçonetes, exclamando que o sabor era muito melhor do que o prato que haviam apresentado. Enquanto isso, Sykes vagueou por Ronanbrá e descobriu que um dragão, imune à luz do sol, estava atrás da floresta sendo puxado para a cidade. Enquanto isso, Leo, que estava ocupado eliminando os tentáculos do dragão, avista Ragna preso pelos tentáculos e corre para salvá-lo, mas ela imediatamente percebe que um dos tentáculos do dragão estava prestes a desferir um golpe fatal nela. Sentindo que Leo estava em perigo, Ragna desperta e lança uma forte onda de Silverine, congelando quase a metade dos tentáculos. Chocado com a rapidez com que Ragna lidou com o problema, Leo tenta chamá-lo, mas ele estava preso e começou a emitir a aura Silverine enquanto Naruto corria em direção a Temuro Atagafa. Ao encontrar o dragão superior, Ragna instantaneamente corta e congela o seu rosto. Após lidar com o dragão superior, ele se enfurece e toma a resolução de matar todos os dragões para proteger sua amada Leo. Após ponderar sobre matar todos os dragões por um tempo, ele se irrita ao ouvir a voz de uma garçonete, que reconhece instantaneamente como Crimson, o monarca dragão de sua visão. Ao reconhecer a garota, Ragna pergunta se a garota era Crimson, mas ela nega. Sentindo-se confiante, Ragna insistiu e disse que seu nome era Elisa Yorkshire, uma garota de 14 anos e que ela era um dragão. Além disso, ele solta a bomba do todo século, ao revelar que a garota era na verdade um homem. Descobrindo que Ragna é autista por fazer suposições tão absurdas sobre ela, a garota dá-lhe um tapa por chamá-la de dragão e de homem. Antes que a situação piorasse, Leo os interrompe e pede a Ragna que recue, já que a caça do dragão superior já havia terminado. Após derrotar o dragão superior, ele diz a Leo que ela precisa ir embora com os habitantes da cidade, pois Ronanbrá agora é um campo de batalha completo. Recusando-se a deixar o lado de Ragna, Leo ataca Ragna e brande sua espada contra ele, que a defende com o dedo, fazendo Leo dormir. Depois de um tempo, Leo acorda e se vê sendo carregado por Psyche para longe de Ronanbrá, junto com muitos outros moradores. De volta a Ragna, ele insiste em que Crimson vá com ele lutar dragões, o que ela obviamente demonstra relutância. Para obter seu apoio, Ragna então tagarela sobre quão bom ele é em tarefas domésticas e como ele ajuda e pode se tornar um servo de Crimson. Antes de desmanhar devido à febre, durante sua inconsciência, Ragna mais uma vez começa a ter uma visão de como seu eu futuro havia encontrado Crimson. Após um longo tempo inconsciente, Ragna acorda e tenta explicar sua visão a Crimson, que se passa 20 anos no futuro. No momento em que Ragna explicava sua visão, ambos avistam um grupo de dragões voando em direção aos habitantes da cidade e correm para combatê-los. Ao chegar aos dragões, Ragna usa um de seus ataques de arte Silverine para perfurar um dragão com uma espada e congelá-lo. Após finalmente descobrir os verdadeiros poderes de Ragna, Crimson finalmente admite que é realmente uma monarca dragão, vomitando sua gosma e se transformando em sua verdadeira forma. Após completar sua transformação, ele elimina todos os dragões restantes com um segundo. Após lidar com os dragões, Crimson entrega um veneno a Ragna e diz que está disposta a trabalhar com ele somente se ele beber o veneno. Acrescentando, revela que o veneno só funcionará se ele sentir qualquer maldade em relação a Crimson. Sem hesitar, Ragna bebe instantaneamente o veneno, o que surpreende Crimson, e ele pergunta por que Ragna quer matar todos os dragões. Ao ouvir a pergunta de Crimson, Ragna revela que quer proteger o que seu eu futuro não conseguiu, e por essa mesma razão, queria formar uma aliança com ela. Enquanto isso, um grupo de pessoas é visto fugindo de um dragão que se revelou ser o dragão superior de terceiro assento, Destrus. Basicamente, Destrus tinha encarnado o vento e tinha a habilidade de criar tornados rápidos. Usando essa habilidade única, Destrus prendeu um grupo de mulheres dentro do seu tornado e cortou seus corpos pedaço por pedaço, usando o vento como sua lâmina. Enquanto degolava mulheres em seu tornado, felizmente alguns moradores da cidade vizinha escaparam das garras de Destrus e fugiram. Enquanto tentavam fugir, foram interrompidos pelo aparecimento de dragões comuns que tentaram de tudo para repelir. No entanto, os dragões conseguiram superar os humanos, mas antes que a situação piorasse, Ragna e Crimson vieram para resgatá-los.
Ao aparecer, Ragnar acaba eliminando todos os pequenos dragões fritos, e ambos conversam com os habitantes da cidade, perguntando pela sua segurança. Ao encontrar os habitantes, Crimson decide fingir uma conversa, dizendo-lhes que Ragnar era o grande ceifador de dragões e que o próprio Crimson era um mago. Além disso, Crimson revelou o limo que ele usava, que se manifestava em forma humana e podia falar. Ao ver o limo mágico vivo, os habitantes da cidade exclamaram que a magia era incrível e pura fascinação. Vendo a magia pela primeira vez com seus próprios olhos, o líder dos habitantes da cidade, Michael, aproximou-se de Ragnar e Crimson para pedir ajuda com o terceiro assento, Destrus, que havia chegado à terra de Tortier. Ao ouvir sobre o Desus Trois, Ragnar se prepara para lutar, mas de repente cai de cabeça devido à fadiga muscular. Ao ver Ragnar incapaz de se mover, Crimson inicialmente se recusa a ajudar, mas ao perceber que os habitantes da cidade estavam dispostos a entregar suas armas apenas para matar o dragão, Crimson decide ajudar. Depois de um tempo, Crimson entrega uma espada de prata a Mikkel e os prepara para a batalha em Tortier, enquanto usa uma chave para destrancar uma sala cheia de armas modernas. Ao verem um arsenal à sua frente, os moradores da cidade se surpreendem com a variedade de armas. Além disso, Crimson também explica como a bala misturada com a Silver Ring de Ragnar será usada para derrotar dragões. Mais tarde naquele dia, Ragnar também revela sua maldição a Ragnar, atirando em si mesma e ressuscitando. Depois de dar um tiro na própria cabeça, ela alimentou seu slime com sua carcaça como recompensa por fornecer informações sobre a posição dos três superiores. Algum tempo depois, os moradores da cidade testam suas armas recém-adquiridas em um estande de tiro. Depois de muito treino, finalmente ao amanhecer, chega a hora em que os moradores da cidade se reúnem e seguem para Desus Trois em uma van. Ao se aproximarem de Desus, Crimson anuncia sua chegada por um megafone e provoca o dragão de terceiro assento chamando-o de macho beta. Ao ouvir alguém insultá-lo, Desus começa a falar sobre como não se sente solitário e como conquistou seu lugar como dragão superior de terceiro assento. Ao testemunharem o dragão superior, os habitantes da cidade começam a sentir medo devido ao tamanho do tornado, mas permanecem motivados, lembrando-se do treinamento incansável dos últimos 2 dias. Depois de provocar Desus, Crimson acelerou enquanto o dragão avançava furioso em sua direção. Além disso, graças à munição de prata de Crimson, o vento começou a congelar, o que desacelerou o tornado. Isso, porém, irritou o dragão. Mas os habitantes da cidade se mantiveram firmes e continuaram atirando em Desus, que continuava insultando os caçadores de dragões enquanto era alvejado. Depois de um tempo, ele é atingido pelas artes de batalha de Silver Ring usadas por Ragnar, que o derrubam do tornado pois ele não conseguia acreditar que estava finalmente sendo derrotado. Para encerrar a batalha, os habitantes da cidade o derrotam com uma espada de Silver Ring e algumas balas, além da ajuda da luz solar. Ao derrotar Desus, os habitantes da cidade são enviados com recursos e Ragnar começa a entender o quão forte e astuto era o plano de Crimson para atrair Desus para a luz solar. Enquanto isso, Crimson pega um rádio e toca uma transmissão do Ministério da Defesa do Reino de Lesse, ordenando que todos os cidadãos evacuem para a capital real, o que pareceu uma armação tanto para Crimson quanto para Ragnar. 5 dias antes dos eventos atuais, o rei de Lesse, Feme de Lesse, foi visitado pela dragão monarca de primeiro assento, Ultimetia, que rompeu a barreira e congelou o tempo para transmitir a mensagem de Deus sobre o destino do reino. Ao se encontrar com o rei, Ultimetia revelou que iria acabar com o reino e disse que a morte da humanidade no reino era inevitável, porque Deus havia dito isso, visto que não havia mais espaço para negociação. O rei Femid usou o sistema de proteção solar para tentar matar Ultimetia, mas falhou miseravelmente, pois o ataque foi desviado por um dragão superior. Ultimetia é protegida pelo dragão superior de primeiro assento, chamado Nebulum, e pelo dragão superior de sétimo assento, chamado Borgias. Depois de um tempo, ela ressuscitou o rei, revertendo o tempo, e finalmente disse que Deus queria o fim deste reino e que não havia como evitar isso. Após Ultimetia declarar um ataque ao reino, o rei anunciou uma evacuação em larga escala. Após o alerta de evacuação, os cidadãos começaram a evacuar as fronteiras devido aos crescentes ataques dos dragões. No entanto, o número de refugiados na capital estava atingindo um novo nível. Enquanto isso, todos estavam preocupados, mas o rei não se importava, pois acreditava que a sobrevivência dos humanos era uma causa perdida, já que Ultimetia havia declarado seu ataque à humanidade. Por outro lado, Ultimetia está preocupada com as mortes de Grinvelt, de Zaz e Tenbiog-Taf, por assassinos desconhecidos, além da morte do dragão superior Dornania. Para vingar a morte de Dornania, Ultimetia envia os dragões superiores Teritra e Ultovoltic-Ulmou para matar Stalia. E ela também envia o dragão superior, o Ultovoltic-Ulmou, para investigar as outras mortes. Enquanto isso, Ragnar sonha com uma memória futura de Ragnar, onde ele foi capturado pelos dragões superiores. Naquele sonho,
Ultimate Tia ficou tão impressionada com Ragnar que começou a transformá-lo em dragão, revelando que todos os dragões superiores já foram humanos e que todos foram transformados em dragões por Ultimate Tia. Assustada com um pesadelo, Ragnar acorda enojada com Ultimate Tia fingindo que seus massacres eram uma gentileza para com os humanos. Apesar de ser o dragão vivo mais forte, Crimson decide que é vital que ela morra na sequência, enquanto decidem seguir para a capital.